trouxe para a nossa sociedade, na verdade, esse ponto trouxe uma característica para a nossa sociedade, que é o aumento da tecnologia em si. E junto a isso, também vieram avanços tecnológicos extremamente necessários para o desenvolvimento da sociedade, mas também com eles podem trazer algumas coisas que são, vamos denominar, de maléficas. Por exemplo, o fast food em si. Essa comida que vem sendo bastante, vem tendo um crescimento bastante acentuado na nossa sociedade, é uma maneira rápida de se alimentar da nossa sociedade e uma maneira também barata de se manter, entre aspas, com energia para o dia. Mas isso não significa dizer que seja uma maneira saudável, certo? Aí eu trouxe aqui algumas ilustrações de algumas empresas que são setores-chave dessa indústria de fast food. São essas empresas, por exemplo, o KFC, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Domino's Pizza, outras que vocês talvez conheçam, e elas estão contribuindo bastante com a nossa sociedade no quesito fast food, mas a contribuição a gente ainda não sabe se é benéfica ou maléfica. Mas quando a gente associa isso a outra coisa, que também vem crescendo bastante com a tecnologia, que são os deliveries em si, como o Uber, iFood, o Rappi em si, a gente observa que a gente tem uma sociedade muito mais cômoda, certo? Para receber essa comida, esse fast food em casa, de maneira barata. E isso resulta em quê? Isso resulta numa sociedade com mais massa gorda, ou seja, numa sociedade com características mais de sobrepeso e obesidade. Tudo bem? Uma curiosidade que eu trouxe para vocês é em relação a uma entrega que custou $1 milhão e 1 bilhão 14 dólares e 99 cents que é bastante interessante. O custo da entrega em si foi $1 milhão. O custo da pizza que foi entregada de salame foi de $14,99, custando esse total que eu falei anteriormente. Essa entrega foi feita em 2001 e foi para a Estação Espacial Internacional, certo? A Pizza Hut contratou a primeira empresa que fez esse delivery para a Estação Espacial Internacional. Perdão, gente. Meu computador hoje resolveu iniciar, ele está um pouco lento, aí me deixa um pouco gaguejando também. Isso me trouxe desculpa, o que eu falei anteriormente sobre a curiosidade da entrega do livro, me trouxe na memória uma cena de um filme, que acho que muitos aqui devem ter conhecido, que é o WALL-E. O WALL-E, da Pixar, da Disney, foi produzido em 2008. E ela retrata uma sociedade que vive no espaço, que é o robôzinho WALL-E, e essa sociedade é uma sociedade em que a população é predominantemente obesa, devido a toda a tecnologia e comodidade que essa tecnologia proporcionou a eles, percebe? E a gente vê mais ou menos que a gente está caminhando para o ponto ilustrando no filme. E, diante disso, eu trouxe alguns dados que podem nos elucidar um pouco sobre isso. No mundo, a gente já tem 1,9 bilhão de obesos. Isso é censo, não é censo, desculpa. Isso é uma estimação da OMS em 2020 para 2018. E, dentro disso, segundo dados da ABESO, que é a a Sociedade Brasileira de Obesidade, 50% da nossa população, 50% dos brasileiros, tem sobrepeso. E a OMS ainda projeta para 2025 2,3 bilhões de obesos no mundo. Claro, isso considerando aquelas características da sociedade em 2018. Quando a gente fala atualmente, a gente tem a pandemia, que, diante da pandemia, nos deu muitas soluções, vamos dizer assim, preguiçosas, que podem alavancar mais ainda esses dados, podendo essa projeção ser um pouco maior, ser
para cerca de 2,6, 2,7 bilhões de obesos. No mundo em si, as pessoas com obesidade representam 20,8% das pessoas. Dentre elas, a gente tem que 24% representa o sexo feminino e 16%, 17% representa o sexo masculino. E isso sem considerar a obesidade mórbida, que representa 13% da população obesa no mundo. No Brasil, esses 50% de pessoas sobrepeso estão mais concentradas na região sul e sudeste, certo? Que é a região, por assim dizer, entre aspas, claro, mais desenvolvida do país e, consequentemente, ela tem mais dinheiro e tem mais indústrias alimentícias no ramo do fast food. Mas isso também, obviamente, vai nos trazer alguns malefícios. Um indivíduo obeso, ele tem uma maior propensão para ter cardiopatias, doenças do coração, hipertensão, que inclui as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, câncer, dentre outras doenças. E essas doenças que são consequência da obesidade levam um gasto público muito elevado, um gasto no setor de saúde muito elevado. Então, a solução para isso seria reduzir o número de pessoas obesas e aumentar o número de pessoas eutróficas, ou seja, saudáveis. E da mesma maneira que ele interfere nesses fatores para causar problemas secundários, a obesidade também pode influenciar a fertilidade, pode causar infertilidade em pessoas com sobrepeso ou com obesidade, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E isso se deve a alguns fatores hormonais que a gente vai já discutir. Antes de mais nada, a gente vai ver uma parte da bioquímica da obesidade, por assim dizer, vou colocar aqui entre aspas, que é basicamente como a gente ganha a massa gorda. Basicamente, lá no início, no alimento, a gente tem nesse alimento diversas biomoléculas que são importantes para, no final das contas, gerar o que a gente chama de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética, que é ela que nos faz nos movimentar, ela que nos dá energia. E, para isso, essas macromoléculas iniciais vão se converter em moléculas que possam ser oxidadas ou reduzidas, oxirreduzidas, e vão passar por alguns mecanismos enzimáticos em si. Essa parte de admite me atrapalha um pouco aqui no celular. Mas vai passar por alguns mecanismos de oxidação em si, e a partir do nosso NADH e FADH2, NAD+, e FAD, que vão ser convertidos em NADH e FADH2, a gente vai gerar tanto ATP quanto o gás carbônico na nossa respiração. O NADH e o FADH2 são os nossos transportadores de elétrons e são eles que vão nos ajudar a transferir os elétrons para gerar energia mecânica, ou seja, o trabalho realizado pelos nossos músculos, pelos nossos órgãos, e eles exercerem assim as suas funções adequadamente. Quando a gente fala de carboidratos, proteínas e lipídios, esses podem ser considerados macromoléculas que podem guardar energia como um todo. Desculpa. Tá aparecendo muita coisa para mim aqui, o Evelyn, desculpa. Na tela do computador, mas dá certo. Tá pedindo para eu admitir, aí fica atrapalhando muito. Não tem como tirar, né? Bem, voltando aqui, vocês, Evelyn, por favor, me responde. Tu consegue ver a tela inteira ou o que aparece nela também? Só a apresentação aí mesmo dos fatores bioquímicos ali em cima, sobrepeso, etc.
Então, quando a gente tem, voltando aqui novamente, quando a gente tem essas macromoléculas, a gente considera elas como moléculas chave para gerar e armazenar energia. Carboidratos, por exemplo, podem armazenar energia na forma de glicogênio no músculo esquelético ou no fígado em si, para depois reconverter ele em glicose. Os lipídios podem ser acumulados em forma de gordura. Passaram vários exames. Podem, mas não tem problema. Ser acumulados em forma de gordura. A ordem que a gente tem de consumo dessas macromoléculas para gerar energia é, primeiramente, os carboidratos, em seguida, os lipídios e, em terceiro lugar, as proteínas, tudo bem? Elas serão consumidas para gerar energia. Aquilo que eu falei de maneira simplória anteriormente pode ser representado aqui nesse gráfico, certo? Os polissacarídeos, ou carboidratos, e as proteínas e os lipídios, eles podem ser convertidos nessas moléculas que, quando entram em contato com essas enzimas, que a gente conhece elas como enzimas do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, essas enzimas vão converter de diversas maneiras, vão oxidar ou reduzir essas macromoléculas e vão gerar ATP para o nosso corpo poder utilizar. A gente percebe que tanto as proteínas quanto a glicose, observando essa seta especificamente, tanto as proteínas quanto a glicose podem entrar em contato com o ciclo de Krebs e, quando gerado a acetilcoenzima A, essa vai acontecer uma reação de oxidação aqui também, que pode acumular os lipídios em forma de ácidos graxos, tá bem? E o que é que acontece? Quando a gente observa de maneira físico-química, a gente observa o comportamento energético das pessoas, a gente tem que observar um termo muito conhecido que é a variação de está atrapalhando muito. Né? Só um minuto. A gente tem que observar que a variação de caloria, ou seja, o consumo de caloria, é um fator importante para o armazenamento dessa energia, em forma de lipídio. Por exemplo, se a gente tem uma variação de caloria ingerida alta, então, e de gasto baixa, então a gente tem um delta Q, uma variação de calorias positiva. E se ela é positiva, você vai ter que acumular essa energia de alguma forma, que seria, então, na forma de lipídios. E quando você armazena, você aumenta a quantidade de lipídios na pessoa. Por outro lado, se você tem nessa variação uma quantidade de calorias gastas maior e a digerida menor, você tem uma redução na quantidade, no depósito de lipídios. Isso faz com que a pessoa perca esses depósitos. E é assim, basicamente, de maneira físico-química, que uma pessoa ganha massa gorda ou emagrece. Pronto. E como é que a gente avalia esse ganho de massa das pessoas? Bem, tem algumas técnicas que o pessoal da nutrição e da educação física utiliza muito, que é o índice de massa corpórea, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, não vou me aprofundar em nenhuma delas. É o índice de massa corpórea, que vai calcular basicamente a quantidade de massa que tem no indivíduo quando ele ocupa um volume em duas dimensões. Isso é uma parte de física chata, mas basicamente é a massa sobre a altura ao quadrado, certo? E esses valores, quando convertidos em valores, quando classificados, certo? Eles vão representar basicamente, eles vão dizer basicamente qual o estado daquele indivíduo. Por exemplo, se o índice de massa corpórea desse indivíduo é acima de 30, ele vai ser um indivíduo obeso. Se o índice de massa corpórea está acima de 25, ele vai ser um indivíduo pré-obeso. Se está acima de 23, ele vai ser um indivíduo com sobrepeso. Se está abaixo de 23 até 18, se eu não me engano,
ele vai ser eutrófico. Se estiver abaixo disso, ele vai ser uma pessoa desnutrida. Mas esse índice de massa corpórea, ele é um pouco criticado na literatura. Então, existem outros índices, como a relação cintura-quadril, que é basicamente você medir a cintura do indivíduo e a cintura aqui do indivíduo e o quadril, e assim você pode saber basicamente como está a relação de acúmulo de gordura naquela região, certo? E também o índice de conicidade, que é basicamente você imaginar um cone, certo? E o quão essa pessoa está fora desse cone, por assim dizer. E isso são vários cálculos, e eles que predizem, eles que dizem se uma pessoa está numa situação obesa, com sobrepeso, eutrófica ou desnutrida, por assim dizer. Bem, diante dessa exposição sobre a obesidade, a gente vai falar um pouco dela. Meu vizinho é muito legal. Você está atrapalhando? Um pouco. Muito barulho, né? Não sei nem o que fazer. Eu pedi para ele, eu disse a ele que ia dar essa aula hoje, mas não respeito. Vocês estão me ouvindo tranquilo? Dá para ouvir. Dá para ouvir, certo. Vamos falar então sobre a parte da influência da obesidade na fertilidade desses indivíduos. Bem, antes da gente falar da obesidade em si, a gente tem que ver alguns fatores que promovem a fertilidade, tanto nas mulheres quanto nos homens. E algumas delas já foram até citadas nas aulas anteriores, da professora e da Norma, certo? Por exemplo, os fatores femininos, a gente tem, por exemplo, os fatores como a endometriose, que é uma disfunção que vai ser causada na região, me faltou a palavra, na região do útero da mulher. Algumas DSTs também podem causar infertilidade nas mulheres, e outros fatores também existem, obviamente. E quando a gente trata de fatores masculinos, a gente tem a varicocele e algumas infecções genituritárias. É muito barulho, eu estou me desconcentrando, gente, vocês me perdoem. A varicocele, no caso, é uma doença conhecida como estria do saco escrotal em si. Ela vai promover algumas estrias no saco escrotal que podem influenciar na dilatação e contração do saco escrotal, que pode alterar a temperatura ótima para a produção de espermatozoide, por exemplo. E algumas infecções genituritárias também que pode estar relacionado tanto com doenças sexualmente transmissíveis, como também essas infecções podem estar relacionadas com o indivíduo não lavar a região peniana. E essas infecções podem também ser um fator de infertilidade masculina. E em ambos a gente tem alguns fatores ambientais e comportamentais. E são eles quais? A obesidade e a idade, que coincidem entre si, certo? Existem outros fatores que eu não trouxe, obviamente, mas, por exemplo, dentro dos fatores masculinos, a gente tem o uso de alguns medicamentos e anabolizantes. E isso vai ser abordado numa aula lá na frente. Bem, diante disso, a gente também precisa entender como funciona o ciclo normal de Meu Deus do céu, está desconfigurado. Calma. Meu Deus. Pronto. Acho que desconfigurou bastante, porque meu computador reiniciou. Mas a gente também precisa entender
um eixo muito importante, que é o eixo hipotálamo hipófise gônada, que está envolvido com, basicamente, regulações hormonais, certo? Dentro desse eixo, a gente tem a liberação de algumas gonadotrofinas, que irá estimular na hipófise a liberação de LH e FSH, certo? E o LH e o FSH, por sua vez, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, vão atuar nas gônadas, ou seja, no ovário e no testículo. Enquanto no ovário em si, a atuação do LH, do luteinizante, será na teca interna, certo? Durante a produção, durante a ovulogênese, certo? E irá gerar o hormônio conhecidamente como hormônio feminino, que é o estrogênio. Aqui é a fórmula molecular dele, certo? Quanto ao testículo, o LH irá estimular as células de Leydig, que irá haver uma produção maior de testosterona para a produção dos espermatozoides. E essa é a fórmula estrutural da testosterona. Elas são ambas parecidas, certo? Por quê? Porque elas são derivadas de uma molécula única, certo? E aí a gente fala disso. Na química a gente tem uma piada que diz, basicamente, como o homem tende a falar que a mulher é uma pessoa muito instável, e a gente mostra essas duas moléculas, a molécula masculina e a molécula feminina, por assim dizer, e a gente mostra que a molécula feminina tem uma estabilidade muito maior do que a molécula feminina, então o homem não tem o direito de dizer que uma mulher é instável, nem mesmo em piada, mas enfim. Desconfigurou aqui também. A gente também, falando dos fatores hormonais chaves, a gente tem que, inicialmente, a gente tem um colesterol que, a partir de reações da família enzimática citocromo P450, a gente vai gerar os dois hormônios que a gente viu anteriormente, que é o estradiol e a testosterona. Esse é basicamente a via que se forma. Aqui, inicialmente, a gente tem o colesterol, e cada passo desse daqui é uma enzima que irá atuar convertendo o colesterol em outras moléculas. E a gente pode observar que essas duas moléculas que são geradas do colesterol, elas passam por essa via, percebe? Então, quando a gente fala de obesidade, a gente observa que dentro desses fatores hormonais derivados dessa via, do colesterol em si, a gente tem alguns hormônios, especialmente nas mulheres, obviamente, que estão na via citada anteriormente. E é por isso que a obesidade em si, ela vai impactar muito mais a vida feminina do que a vida masculina, tudo bem? O que é que acontece na obesidade? Você tem um acúmulo de lipídios, ou seja, de tecido adiposo, e você tem, então, com a presença desse tecido adiposo, uma interconvenção de hormônios, certo? Além de um outro fator que a gente chama de resistência à leptina, que eu comento já com vocês. Como é que acontece essa interconvenção de hormônios? Dos hormônios esteroides em si. Bem, aquela via que eu citei anteriormente, ela que começa pelo colesterol, ela tem pontos que são muito sensíveis à obesidade em si. Por exemplo, nesse ponto, especificamente, quando a gente fala da obesidade feminina, o tecido adiposo vai produzir muito essa enzima aqui, chamada 17-beta-hidroxisteroide oxirredutase. É uma enzima que vai fazer a conversão dessa molécula em testosterona. Tudo bem? E quando a gente vê na obesidade feminina um aumento dessa enzima pelo tecido adiposo, você também vai observar um aumento de testosterona nas mulheres. Isso, consequentemente, vai diminuir a reserva de estradiol, na verdade, a quantidade de estradiol,
o que pode causar, o que pode ser uma das causas da infertilidade feminina durante a obesidade. Bem, quanto à infertilidade masculina, lá naquela via que a gente viu anteriormente, a gente teria a produção de testosterona. Essa testosterona em si, ela pode não ser suficiente para estimular as células de leite, que, como vocês viram nas aulas anteriores, são as células responsáveis por estimular a produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos, certo? E, diante dessa deficiência, você não vai ter uma produção correta de espermatozoide e, consequentemente, você vai ter uma condição chamada de azoospermia, que seria basicamente, aqui é o indivíduo normal, a ausência de espermatozoide nesses indivíduos obesos. Novamente, falando mais do impacto na fertilidade feminina, a gente tem lá naquelas vias o hormônio estradiol, certo? Que é responsável inicialmente na fase de ovulação em si, por estimular essa ovulação. E se você tem uma deficiência de estradiol no aumento da testosterona, você tem, então, uma desregulação do ciclo menstrual, se você tem uma deficiência aqui. Se você tem essa deficiência, todo esse ciclo, por assim dizer, não irá ter continuidade bem estabelecida. Então, uma das características de mulheres obesas são alterações no ciclo menstrual em si. Tudo bem? É importante observar que naquela via que eu falei anteriormente, em especial, a gente não tem só um hormônio feminino presente, que é o estradiol, certo? Ele aqui, quando ele está prejudicado, a sua produção está prejudicada na obesidade, não vai estimular a ovulação em si. Mas a gente também tem um outro hormônio, que é a progesterona, certo? Que durante a formação do corpo lúteo, ele tem um papel muito importante, certo? Tanto que a concentração dele aqui aumenta, tudo bem? E por ele estar no início da via, essas enzimas ainda conseguem ter uma produção na obesidade em si normal da progesterona. Porém, se o ciclo inicial foi prejudicado, mesmo que você tenha a progesterona, o ciclo todo já está prejudicado. Então, o ciclo tende a ser irregular, certo? Sendo irregular, seria no sentido de ou ser muito prolongado ou ser muito curto. Isso pode ser um fator característico, tanto pela superprodução ou produção normal de progesterona, quanto a inibição da produção de progesterona. E qual seria a solução para isso? Bem, eu trouxe um artigo como curiosidade para vocês. Esse é o título do artigo. Ele é um artigo de revisão sistemática e o título dele basicamente é essa pergunta que eu traduzi ao lado: qual é a eficácia de intervenções de perca de peso para melhorar a fertilidade em mulheres e homens com excesso de peso ou obesidade, certo? Uma revisão sistemática e meta-análise da evidência. Esse artigo ele é um ótimo artigo, ele foi publicado em 2017 na revista de reprodução humana. Tá passando o carro dos churros aqui. Nessa revista em si, e ele traz, meu Deus, pronto, ele foi publicado nessa revista e ele traz alguns resultados que vão ser importantes para a gente discutir aqui hoje. Por quê?
A pergunta dele é essa: qual é a eficácia de perca de peso? Será que realmente a perca de peso melhora a fertilidade? Será que é só o fato da pessoa ter obesidade que causa infertilidade em mulheres ou homens com obesidade? Aí ele fez uma meta-análise. Eu sei que tem muita gente aqui que é do primeiro semestre e que talvez ainda não tenham visto estatística, mas eu vou tentar facilitar um pouco para vocês esses resultados. A revisão sistemática, acredito que a maioria de vocês saibam, que é basicamente você ir lá na literatura, ir nos bancos de dados e buscar artigos, certo? Que possam responder uma pergunta científica. Acho que vocês devem conhecer, principalmente quem é da biologia, o caso de Watson e Crick, que dizem que eles roubaram dados de pessoas para publicar primeiro a forma, a estrutura do DNA, certo? Só que basicamente o que eles fizeram foi uma revisão da literatura, fez uma revisão sistemática, apesar de precisarem, obviamente, viajar para vários países para buscar essas informações, e quando eles compilaram todas essas informações, eles chegaram à conclusão de que a fita, a dupla hélice, existia e a estrutura de DNA era aquele que a gente conhece. A revisão sistemática é basicamente a mesma coisa, só que agora é socialmente aceitável fazer uma revisão sistemática para responder uma pergunta científica. E se, nesse trabalho, a pergunta foi essa, eles precisam ter uma técnica estatística, que vocês não viram ainda, talvez, alguns de vocês, chamada meta-análise, que é basicamente uma técnica que vai fazer o que a gente chama de intervalo de confiança, né? O intervalo de confiança é basicamente o quão aqueles dados são homogêneos ou não, certo? Então, quanto menor esse intervalo de confiança, mais homogêneos os dados, mais confiáveis e etc. E quanto maior, menos homogêneos os dados, menos confiáveis e etc. Então, eles vão fazer essa análise com os dados dos artigos que eles encontraram que possam responder às perguntas dele, certo? A pergunta, no caso dele, que é essa pergunta-chave. Aí eu trouxe esse primeiro gráfico. O primeiro gráfico ele é referente à concepção natural, ou seja, a perca de peso. Quando o indivíduo perdeu peso, teve um aumento na taxa de gestação, certo? Essa foi a primeira investigação dele. Ele observou que sim, nesse gráfico a gente pode observar, ó, essa linha, no lado direito, a gente tem quando as coisas são favoráveis à intervenção, certo? Ou seja, quando as coisas são favoráveis à perca de peso, e desse lado de cá a gente tem quando as coisas não são favoráveis no caso ao controle, ou seja, a continuar com o peso do jeito que está. E a gente observa que quando você tem estudos que associam dieta, exercício e compara com os controles, é muito mais favorável, aqui no caso, muito mais favorável a concepção natural do que manter o peso do jeito que estava anteriormente. Isso em dois tipos de estudo, tanto aqueles randomizados, que a gente chama de randomizado na pesquisa, a aleatoriedade da pesquisa, e quanto nos estudos não randomizados. E nos dois casos, a gente observa também que a perca de peso, tanto por exercício, pode ser tanto por exercício em si, quanto por uma intervenção motivacional, por exemplo, por uma terapia ocupacional. Então, basicamente, o que é que eles falam aqui? Sim, a concepção natural melhora a taxa, a perca de peso melhora a taxa de concepção natural, tudo bem? Nos outros gráficos é a mesma coisa, não vou precisar explicar tudo. E a gente observa que, será que houve benefícios na ovulação? A gente observa aqui que sim, ó. Como os dados estão todos para a direita do gráfico, sim. O uso de dieta e exercício, o uso de algumas drogas, o uso de dieta e exercício, de novo, não randomizado, vão sim causar um benefício na ovulação, nos estudos que avaliaram isso. Quanto à melhoria no ciclo menstrual, só um estudo avaliou isso, e a mesma coisa. Sim,
o exercício a dieta e o exercício promovem, ou seja, a perca de peso, promovem uma melhoria no ciclo menstrual. E para dizer que eu não estou mentindo que eles perderam peso ou não, esse resultado aqui é referente à perca de massa corpórea, certo? E no caso, o favorável seria a esquerda, por isso que ele mudou a cor para verde, que seria o grupo experimental. Eles perderam mais peso, aqui representa dizer, ou representa a perca de peso, e sim, a perca de peso aconteceu em todos os estudos que eu apresentei anteriormente. Então, a solução seria a prática de exercício, certo? Então, eu trouxe algumas características bem básicas do exercício para a gente explanar um pouco por cima, que é o nosso terceiro e último ponto, tá? E inicialmente a gente precisa falar do exercício em si. O exercício físico, ele pode ser uma atividade física, certo? Existe uma diferença entre um e outro, mas essa atividade física, ela tem que visar uma melhoria na aptidão física. O que seria a atividade física em si? Seria qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia em si. Por exemplo, subir escada, caminhar até a parada do ônibus, correr para pegar o ônibus, levantar uma caixa, certo? Isso são as atividades comuns, atividades físicas comuns no nosso dia a dia. O exercício físico já é uma coisa mais programada, certo? É uma coisa que você visa ter um ganho em aptidões. Por exemplo, correr para ganhar uma aptidão física melhorada perante a corrida, puxar um ferro também para ganhar força, são exemplos de exercício físico. A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas quando a gente compara o exercício físico em si com o sedentarismo, ou nesse caso em específico, do sobrepeso e da obesidade, a gente vê algumas características que são antagônicas, ou seja, são contrárias umas à outra. Quais são elas? O sobrepeso e a obesidade podem levar a um maior risco de hipertensão e diabetes, certo? E nos praticantes de exercício, na verdade, há uma melhoria na capacidade cardiorrespiratória, então reduz esses riscos. No sobrepeso também a gente vê um déficit na memória, o exercício, uma melhora na capacidade da memória, o sobrepeso, resistência à insulina, que é o que pode ser uma das causas do diabetes. No exercício, você já tem a captação de glicose, mesmo que você tenha diabetes por outra via que é chamada de GLUT4, né? Eu não vou comentar ela, mas basicamente, não vou comentar ela aprofundadamente, mas basicamente é uma via que está relacionada com a captação de glicose por meio de contração muscular, ou seja, quanto mais você se movimenta, mais o músculo vai colocando glicose para dentro da célula, certo? E é a via da GLUT4 que a gente conhece. O sobrepeso pode causar doenças cardiovasculares enquanto o exercício pode aumentar uma resistência cardíaca e muscular. Isso tudo pode levar, como citado lá na introdução, a alguns gastos públicos elevados, certo? E o exercício físico, no caso, por quê? Porque vai incidir, vai impactar na faltou a palavra para isso, mas em gerar outras doenças associadas, certo? Como diabetes, que foi citado lá na introdução. O exercício físico vai reduzir a incidência dessas doenças, certo? Aí, quais são os tipos de exercício físico que a gente tem? Visto que ele é um exercício que visa melhorar a aptidão física, a gente tem sempre que visar um ponto muito importante do exercício físico, que é a maneira como ele é praticado, certo? A maneira que ele pode ser praticado é aquele de maneira crônica ou de maneira aguda, tá bem? De maneira crônica é aqueles praticantes comuns que a gente conhece, que está todo dia correndo na praça, que está fazendo exercício todo dia na academia. E esses são os praticantes crônicos, que passam meses e meses trabalhando para melhorar a sua aptidão física. Então,
Isso são os exercícios crônicos, quando a pessoa visa uma meta e continua. O agudo é basicamente aquela carreirinha, por exemplo, que a gente dá atrás do ônibus. Isso é um exercício agudo, vai aumentar a sua capacidade, vai aumentar a sua frequência cardíaca, então é um exercício também. Mas especialmente ele é característico daqueles pessoal que é conhecido como atletas de fim de semana, que só pratica exercício uma vez perdida durante a semana, e não como o praticante comum. Qual é o problema? Imaginem que o exercício ele é como uma terapia não farmacológica, mas se ele para diversas doenças, tá? Mas se ele fosse uma terapia farmacológica, imaginem como é que você iria tratar o paciente. Você iria dar um remédio de maneira crônica, a não ser que fosse um sintoma agudo, né? Você iria dar um remédio de forma aguda. Mas se for um doente crônico, você também vai receitar um remédio crônico, certo? Então, se você receita a prática de exercício crônico, vai ser melhor para os indivíduos obesos do que o exercício agudo. Por quê? Porque os atletas de fim de semana, eles são conhecidos também por gerar o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, certo? Eles geram muito. E isso é parecido com um quadro de inflamação aguda. Tá? Essa característica dos atletas de fim de semana é parecida com um quadro de inflamação aguda. Na obesidade, a gente já tem um quadro de inflamação crônica. Então, se ele pratica apenas exercício agudo, uma vez por semana, isso não estou dizendo, afirmando, porque também não tem tantos dados na literatura sobre isso, mas isso pode desencadear mais danos, ficar praticando apenas no final de semana, no racha do final de semana, do que no exercício crônico, certo? Então, esses atletas de fim de semana de maneira aguda, eles tendem a ser um pouco mais prejudicados do que esses atletas que praticam de maneira crônica. E quando a gente vai falar de exercício mesmo em si, a gente tem que visar que existem vários tipos de exercícios no mundo, certo? Existe atleta para todo tipo de modalidade no mundo. Se vocês verem as Olimpíadas, a gente tem atletas de força e a gente tem atletas de corrida. Eles têm características completamente diferentes. Mas essas características dependem de quê? Dependem do volume do exercício e da intensidade do exercício. O que é o volume do exercício? Basicamente, a quantidade de trabalho que você realiza, você trabalha no sentido de movimento, a quantidade de movimento que você realiza durante um determinado período. Pode ser esse período mês, pode ser esse período de semana, pode ser esse período um dia, por exemplo. Quem realizou mais trabalho de dia, ele movimentou mais, etc. O volume. E isso a gente pode mensurar como o tempo do treinamento, as séries de repetições na academia, no levantamento de peso, os dias da semana ou as semanas do mês, etc. Já a intensidade, ela é um fator que está envolvido com o quão difícil, por assim dizer, é fazer aquele exercício, certo? Ou seja, o quão você precisa se esforçar para executar aquele exercício. E dentre a intensidade a gente pode mensurar a tonelagem ou quilagem, certo? Que é basicamente aqueles pesos halteres da academia que a gente vê, a velocidade em si. Por exemplo, aqui a gente tem aquela crônica do coelho e da tartaruga. Eu trouxe a imagem só para ilustrar. O coelho tem uma velocidade maior, a tartaruga tem uma velocidade menor, então, teoricamente, elas estão em intensidade diferente. E o tempo de descanso. Quando a gente vê o tempo de descanso, a gente também pode incluir ele no volume, dado que o tempo de descanso também vai entrar na quantidade de trabalho, na quantidade de tempo mensurado de treinamento, certo? Mas o pessoal da educação física geralmente traz ele aqui na intensidade. Por quê? Porque se o tempo de descanso for longo, dá tempo da pessoa se recuperar, se regenerar muscularmente para fazer outro exercício, mas se ele for curto, o músculo ainda não se regenerou por completo,
e você tem, então, que exercer mais força, e isso vai tornar o exercício mais intenso, tá? Bem, aí entra aquelas características que eu falei anteriormente. As características de intensidade e volume vão impactar basicamente no tipo de exercício, se ele é endurance ou se ele é exercício de força, certo? A intensidade, ou no caso do exercício de endurance, a gente vê uma intensidade baixa, certo? E um volume alto, o que significa dizer que esse tipo de exercício, como a corrida, o ciclismo, etc., vão ter longas durações, certo? A uma baixa intensidade, geralmente. E os resultados dessa mescla entre intensidade baixa e volume alto gera características no indivíduo, principalmente músculo esquelético e outros órgãos, características aeróbicas, certo? Hoje resolveu acontecer tudo na minha rua só porque sou eu que estou apresentando, mas tudo bem. E quanto ao exercício de força, ele tem essa característica de ter uma alta intensidade e baixo volume. Tanto que vocês veem que o treinamento de um indivíduo, geralmente que está na academia, é de 40 minutos a 1 hora, e esses indivíduos que fazem corrida endurance geralmente passam mais tempo na rua praticando exercício, certo? E o exercício de força tem essa característica anaeróbica, certo? Porque levantar peso em si não vai ter muita contribuição da via aeróbica para gerar energia e em si, certo? Mas dentro desses dois tipos de exercício, a gente também tem que observar que nem essas características nem sempre vão ser tão bem definidas quanto esses dois tipos de exercício, como a intensidade e volume tão definida, um contrário ao outro, certo? Então, entre um e outro, a gente vai ter outros tipos de exercícios, por exemplo, o HIIT, que vai ter características tanto anaeróbicas quanto características aeróbicas, quando a gente pratica HIIT, por exemplo, na corrida, etc. O HIIT, para quem não conhece, é o treinamento intervalado de alta intensidade, certo? Aí vai ter também o CrossFit, eu acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar. Também é uma mescla dessas características anaeróbicas e aeróbicas, mas basicamente o que importa dizer é que a prática de exercício físico ajuda. A prática de exercício físico vai modular o organismo como um todo, tá? Aqui eu trouxe só um exemplo de uma via que é altamente responsiva, de duas vias, na verdade, que são altamente responsivas ao exercício, certo? Aqui nesse estudo ele trabalhou especificamente o treinamento de força, tá bem? E a gente tem que observar aqui, ó, alguns estímulos iniciais, por exemplo, o consumo de alguns alimentos, a mecânica do exercício, a quantidade de aminoácidos que você ingere durante a alimentação vai impactar diretamente nessas vias aqui. Ó. Inicialmente são os sinais iniciais que a gente fala, certo? Vão impactar diretamente nessas vias aqui. A mTOR, tá? E a MPK. Essas vias, no fim das contas, quando elas são estimuladas, elas geram algumas respostas importantes para as pessoas após exercício, como as adaptações de miofibras, ou seja, aumentar a produção do músculo em si, esquelético, e também aqui o nosso fator principal, que é alterar o metabolismo energético, certo? Bem aqui no final. Essas duas vias têm esses papéis importantes. Essa via da mTOR, ela é característica basicamente do exercício de força, que a gente vai falar, porque ela estimula a produção de várias proteínas para, no final, gerar síntese proteica e também inibir a degradação de proteínas, e isso faz com que haja um aumento na massa muscular
Já essa via MPK, apesar do estudo ser apenas treinamento de força, ela também é muito característica daquele pessoal que corre, ou seja, do pessoal do endurance, porque ela está muito relacionada com o aumento de glicose em forma de glicogênio, por exemplo, e isso vai melhorar o metabolismo energético para você ter uma capacidade aeróbica muito maior na hora de gerar energia, tá bem? Eu trouxe essas duas vias só para ilustrar aqui. Quando a gente volta lá para o início, a gente tem um aumento, quando a gente pratica exercício, do gasto, certo? E como eu falei anteriormente, a gente consome primeiro carboidratos, depois lipídios, depois proteínas em si. Mas quando a gente fala de exercício, eles vão utilizar primariamente carboidratos e secundariamente lipídios, certo? E vai, dependendo do tipo de exercício, pode preservar ou não alguns tipos de proteínas, como os exercícios de força, certo? Quando a gente volta para aquela explicação inicial, você tem um maior gasto de ATP, certo? Então, quando você tem um maior gasto de ATP, você tem, consequentemente, maior gasto de calorias, você reduz a quantidade de lipídios. E assim você consegue reduzir o IMC, que é o índice de massa corpórea do indivíduo. Isso é importante porque, finalizando o nosso último ponto, porque na obesidade você tem aquele quadro que foi citado anteriormente de fertilidade, certo? Quando você pratica exercício, você tem uma diminuição do índice de massa corpórea, você tem aquelas adaptações que eu trouxe na última via, no organismo. E quando você continua essa prática de exercício, você perde a massa gorda e você também tem um aumento na fertilidade associado com aquele estudo que a gente trouxe com a meta-análise, né? Mas isso a gente também tem que observar que se a causa da infertilidade do homem ou da mulher não for a obesidade, for outro fator, o exercício pode ou não contribuir com isso. Então, não importa se o indivíduo está nessa condição, ele continuará sendo infértil. Aí vai depender da condição de infertilidade, certo? Então, como eu disse, há um aumento da fertilidade e, consequentemente, um aumento da quantidade de espermatozoides, por exemplo, na condição masculina, certo? Mesma coisa com a condição feminina. Trouxe outra charge, obviamente, vai ter a mesma condição, como eu falei, só que aqui eu também trouxe um outro fator importante, que é a nutrição. A nutrição, a gente tem uma nutricionista no grupo, vai ser comentado provavelmente mais aprofundadamente na aula, mas ela também é um fator importante para a redução do IMC e o aumento na fertilidade desses indivíduos, tá bem? Só para finalizar, a gente tem estudos com obesidade e fertilidade. Um desses estudos foi realizado pelo mestre agora, Rodrigo Leite, que ele também vai dar aula aqui nesse curso, também. Ele trabalhou com ratas obesas, certo? Ratas eutróficas, desculpa, e ratas obesas para averiguar as condições de fertilidade dessas ratinhas. Ele submeteu elas ao exercício físico, né? E coletou alguns resultados e defendeu sua dissertação com esses resultados. Aí talvez ele traga um pouco mais de conhecimento sobre essa parte em si. E por que isso é importante? Desculpa. Porque isso é importante. Vou perguntar. Muito bem. Por que isso é importante? Porque aquelas vias que eu falei no fim das apresentações, a gente não tem como ficar averiguando essas vias do exercício apenas com o tecido sanguíneo, com o sangue em si, de humanos. A gente precisa de uma biópsia de algumas regiões muito específicas. A gente não vai fazer isso em humanos, né? Então, a gente precisa elaborar um projeto para se utilizar de modelos experimentais para fazer essa averiguação e poder elucidar algumas vias fisiológicas importantes na fertilidade, na obesidade, no exercício, certo? Que possam contribuir lá na frente com a elaboração de um fármaco
ou de alguma condição que, quando aplicadas a humanos, melhore a fertilidade dessas pessoas, tá? Então, por último, trouxe aqui algumas recomendações de Netflix, eu não trouxe de outras plataformas de streams, obviamente, para vocês assistirem, certo? Que basicamente eu falei de algumas delas aqui, algumas coisas que estão aqui, estão nessas plataformas, nessas séries, minisséries em si da Netflix, e eu acho que a mais interessante para mim, no momento, que eu gostei muito de assistir, foi essa Heuristic, vou falar em português 101, me faltou 101, eu não sei pronunciar 101 certo, não sei se está certo, mas enfim. Essa História 101, que traz muitas curiosidades interessantes, inclusive sobre alimentos, tá? E outro ponto interessante que vocês poderiam assistir seria Os 100 Humanos, que é basicamente uma série que faz experimentos com humanos no contexto social, e ela também traz algumas coisas sobre obesidade e diversos outros pontos bem interessantes. Então, eu recomendo para vocês assistirem, porque é legal. Eu gostei muito. É um passatempo bem legal e é curto. E o livro que eu recomendo, assim, para quem gosta, obviamente, de curiosidades, é esse livro aqui. Ele é o livro Moléculas, do Peter Atkins. Eu acho que não deve ter nenhum químico aqui, mas esse livro é muito interessante porque ele traz diversas curiosidades sobre moléculas em si, diversas aplicações no cotidiano, inclusive no sexo. Por isso, algumas das moléculas que eu trouxe aqui, eu tirei desses modelos do Peter Atkins, tá? Então, é isso. A desse me disponibiliza as perguntas. Espero que tenham gostado. E passo a palavra para o meu amigo Edson. Muito obrigado. É uma ótima apresentação. Até agora só teve uma pergunta. Se mais alguém quiser fazer, pode escrever aí no chat. A pergunta foi o seguinte, Jonathan. A Lorena, ela perguntou se os medicamentos e anabolizantes... Está escutando? Estou sim. Os medicamentos e anabolizantes não interferem na fertilidade das mulheres. É somente em homens? Não, é porque eu não trouxe para os dois lados, né? Mas foi um fator de curiosidade que vai ser abordado nas próximas aulas. Interfere sim, certo? Principalmente porque muda muito essas características reprodutivas das mulheres, esses anabolizantes. Óbvio que eu trouxe o fator masculino, daquele lado, quando eu apresentei apenas o fator masculino, porque é muito mais comum você ver em academia homens utilizando esteroides, tá? Mas sim, tem mulheres que usam, obviamente, e sim pode interferir. Mas alguém fez alguma outra pergunta? Eu não sei se a falta Não, de até pergunta é agora uma coisa. nenhuma outra pessoa fez pergunta. Vou deixar algum tempo aqui. Vou deixar só um minutinho, qualquer coisa. Pronto, surgiu aqui. Drogas e antidepressivos podem interferir na fertilidade da mulher? Eita, essa pergunta é muito específica. Eu nunca trabalhei nessa parte, tá? Eu não tenho conhecimento sobre as drogas interferirem na fertilidade. Eu já ouvi falar que existem drogas para antidepressoras, né, que influenciam sim o ciclo menstrual, mas não sei se seria com impacto tão grande a causar infertilidade, percebe? Eu acho que eu não vou poder te responder com certeza, mas acredito que não. Talvez se existir o pessoal que trabalha com drogas do grupo talvez possa responder melhor que eu, mas eu não conheço. Mais uma pergunta. Homem e mulher, não sendo obeso, pode interferir na infertilidade? Não entendi a pergunta, basicamente. Talvez seja um homem... Com sedentarismo. Com sedentarismo. Ah, sim, sim, sim. Olha, depende de muitos fatores, né? Do estilo de vida da pessoa em si.
É como eu ouço falar muito que magrinhos, apesar de serem magrinhos, a saúde deles também, apesar deles não fazerem exercício, só de serem magros, também é bastante prejudicada. Tenho amigas que são magras, não praticam exercício, e algumas têm anemia, outras o ciclo é um pouco desregular e tal. Eu tenho esse conhecimento, mas o fato de ser sedentário impactar na infertilidade, eu não acredito que seja tão, na fertilidade em si não seja tão para esse ponto. A não ser que ele ganhe a massa, a não ser que as condições sejam, por exemplo, um sedentário com diabetes, um sedentário com câncer que está passando pelo tratamento, aí sim, nesse sentido, talvez. Ó, teve outra pergunta. A desnutrição interfere na fertilidade? Sim, isso aí, na verdade, já é conhecido, mas eu não sei se o impacto é tão grande, sabe? O impacto, quando eu falo, é no sentido de que não sei se a desnutrição em si já é um fator importante para causar infertilidade, desculpa, para causar infertilidade, mas eu já vi, na verdade, alguns estudos com população africana que fala de infertilidade relacionada com a desnutrição, mas isso, como eu estou dizendo, eu não vi nenhuma relação fisiológica, não cheguei a ler. Talvez exista, eu não li, mas o artigo que eu vi ele só trouxe uma relação estatística. Então, naquela região que tinha maior pessoas desnutridas, os casais inférteis eram mais frequentes. Então, é basicamente uma correlação que eles fizeram. Agora, a parte fisiológica eu não saberia te responder de fato. Talvez sim, porque vai interferir na produção hormonal, mas eu não posso te responder sem ter aprofundamento nisso. Quem foi que perguntou? Foi a Maria das Dores. Maria das Dores. Perdão. Tá? Chegou outro? Inclusive, no próximo webinar, né, na próxima sexta, o Verdade. tema vai ser com a Mariana, né, nutricionista. Ela vai falar sobre alterações fisiológicas na gestação. Talvez ela possa complementar isso. Essa parte de nutrição, como eu disse, a gente tem uma nutricionista no grupo, ela domina mais essa parte. Eu sou químico, que trabalha na área de biotecnologia, especificamente nessa área de fisiologia do exercício. Deixa eu fazer só um comentáriozinho aí. Boa tarde, gente. Desculpa ter entrado agora já no finalzinho da apresentação do Jonathan, mas é que eu estava dando aula, tá? Eu tinha avisado os meninos, não sei se eles comentaram no início. Bom, essa questão da desnutrição, na verdade, já tem vários estudos, mais obviamente em animais, mas que comprova que a gente tem sim interferência no aspecto reprodutivo quando você tem um animal subnutrido ou desnutrido. Agora, o que acontece é que depende de uma série de fatores, como o Jonathan muito bem colocou, e na verdade depende também de qual via a gente vai estar falando, porque assim, a gente tem que pensar que fisiologia, né, que ciência não é matemática. O nosso corpo, ele é uma máquina muito perfeita. Então, quando a gente tem problema em algum canto, em alguma parte, outra parte tenta compensar, certo? Então, assim, do mesmo jeito que quando eu tenho um quadro, por exemplo, de subnutrição ou de desnutrição, eu tenho uma interferência em uma determinada resposta fisiológica, desculpa, o meu corpo tenta compensar isso de outra forma. E aí ele vai alterar, por exemplo, né, como o Jonathan colocou, a produção de alguns hormônios, né? Aí você vai ter interferência, por exemplo, de cortisol, você vai ter interferência dos próprios hormônios hipofisários, né? Porque teoricamente, localmente, não teria por que haver tão grande diferença. Porque se a gente for pensar que aquilo que a glândula está produzindo, ela está lá produzindo para ela,
e essa resposta vai acontecer, né, frente a um feedback, desde que a gente tenha produção na gônada e produção a nível encefálico, a gente teria a resposta sem maiores problemas, né? Então, por exemplo, você pode ter alteração na produção de hormônio do crescimento, na produção da própria insulina, porque você pode ter aí, desenvolver uma resistência à insulina, né? Uma hipoinsulinemia, alguma coisa desse tipo, né? Então, o organismo ele vai tentar compensar. E a parte reprodutiva, nesse momento, não é a primeira que vai ser afetada. Então, é por isso que a maioria dos trabalhos, eles acabam por deixar o aspecto reprodutivo para depois, porque é um dos últimos sistemas que, em geral, é mais afetado, né? Então, tem essa questão, tá certo? Quando a gente pensa, por exemplo, o contrário, quando você tem um indivíduo que é obeso, você tem um sobrepeso ou mesmo obesidade independente do grau, você tem o mesmo contexto. O organismo vai tentar compensar da mesma forma, né? Então, ele vai tentar gastar mais energia para que a gente tenha as vias de metabolização, né, trabalhando de maneira que a célula ali na gônada localmente não sofram interferências. Agora sim, se você me perguntasse quem que sofre mais, é o homem ou é a mulher, eu diria que é a mulher, que é o sexo feminino. Isso aí vai valer tanto para a espécie humana como para a espécie animal. Por quê? Porque em função da ciclicidade, né, em função da necessidade de um ritmo, digamos assim, o corpo da mulher, a qualquer alteração, ele vai sofrer consequências, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma desnutrição, uma mulher que é muito magra, tipo uma situação aí de um africano que o Jonathan colocou. Às vezes você tem, nesse momento, o organismo ele vai se preocupar em outros mecanismos, ou seja, então em manter esse indivíduo vivo, né? Então, metabolicamente, a preocupação maior dele é de fazer com que aquele organismo continue funcionando. Então, as vias energéticas, né? Todo o metabolismo do corpo vai estar funcionando para os demais órgãos e não para a gônada, né? E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ter uma resposta da gônada, né? Porque se eu não tenho localmente, né? Digamos assim, o aporte nutricional, o aporte sanguíneo que eu precisaria, porque lembra que tudo isso, gente, vai chegar no final das contas lá na gônada pela corrente sanguínea. Tudo é endócrino, é tudo uma corrente, tá todo mundo ligado, né? Então, mexeu num campo, mexe em todo mundo. O que acontece é que, vamos pensar assim, numa situação um pouco mais, para eu tentar me fazer entender talvez mais de uma maneira mais fácil. Imagina assim umas raízes, né? Você tem aquela raiz mais longa, que vai ter um tubérculo no final, e você tem aquelas raízes mais fininhas que estão mais próximas do tronco principal, né? Então, quanto mais longe, mais difícil vai ser para esse fluido chegar lá no final. Então, a resistência que ele vai sofrer é maior, o tempo que ele vai levar é maior, a quantidade de oxigênio que vai chegar lá provavelmente vai estar reduzida, né? Então, pensa que se a gônada estaria em último caso, ou pelo menos sendo um dos últimos, isso está acontecendo lá também. Então, você acaba alterando a condição, por exemplo, de produção de espécie reativa, né? Você vai ter, obviamente, um aumento do número de espécie reativa, você vai ter uma maior oxidação, consequentemente, você vai ter a maior produção de agentes pró-inflamatórios, né? E aí, olha como a coisa é em cascata, né? Por exemplo, aconteceu isso, eu já vou ter uma condição local na gônada de um prejuízo. Porque se eu tenho mais inflamação, se eu tenho mais oxidação, a célula vai sofrer mais. Então, provavelmente eu vou começar a ter morte celular. Se eu estou tendo morte celular, e são essas células quem produzem os hormônios gonadais,
que vão fazer o feedback lá na hipófise e no hipotálamo, né? Para poder responder o ciclo. Eu diminuo o número de células, o que acontece com a concentração do hormônio? Ela cai. Se ela cai, a resposta sistêmica diminui também. Então, é meio que um dominó, né? É uma bola de neve, uma coisa vai levando a outra, tá? Então, tem sim um aspecto, um efeito muito, muito importante, o aspecto nutricional, tanto se eu tenho uma condição de sobrepeso ou obesidade, como se eu tenho uma condição de desnutrição ou subnutrição. Para ambas as situações, você tem um prejuízo. Agora, se o prejuízo é maior ou menor, vai depender muito do indivíduo, da condição, da situação, porque nesse caso, por exemplo, um dos primeiros hormônios que eu citei explicando isso para vocês foi o cortisol. Se o indivíduo, ele tem, por exemplo, ele tem uma vida muito corrida, sei lá, muitas preocupações, então ele tem uma vida muito estressante, digamos assim. Você tem uma alteração na concentração de cortisol. Aí, quanto mais cortisol, também você causa mais estresse oxidativo sistemicamente. Então, tudo é a coisa, a máquina, ela é muito perfeita, certo? Então, você tem sim um prejuízo maior. Mas na próxima semana a gente vai ter um encontro com a Mariana. A Mariana é nutricionista e ela vai poder ajudar vocês ainda mais nesse aspecto, tá certo? Os nossos estudos, eles estão justamente tentando fundamentar essas coisas, né? Já tem alguns indícios, mas a gente está tentando melhorar cada vez mais as respostas. Ótimo. Teve uma outra pergunta da Áurea Andréa sobre o aumento ou diminuição dos hormônios femininos interfere no ciclo menstrual? A concentração, sim. É um dos principais fatores da desregulação do ciclo. Eu acho que é isso mesmo, né, pergunta? É um dos principais fatores de desregulação do ciclo, a própria diminuição desses hormônios do ciclo menstrual. O aumento já é uma coisa que eu não saberia te responder, porque eu não sei se tem um limite, é certo? Mas a diminuição, sim, vai interferir no ciclo menstrual. Aí entra, deixa eu interromper também um pouquinho, entra no que eu falei anteriormente, né? Se você altera a condição do corpo, você vai alterar todos os hormônios, né? A cascata toda ela vai ser alterada. Se você tem uma diminuição dos hormônios, aí no caso da pergunta, eu não entendi se a pessoa quis perguntar os hormônios gonadais ou os hipofisários. Mas vamos subentender que seja os gonadais, tá? Quem são os hormônios gonadais no caso da mulher? Estrógeno e progesterona. Se eu tenho uma diminuição desses hormônios, né, como eu tinha explicado, por exemplo, no caso lá da morte celular, são as células do ovário que estão produzindo esses hormônios. Se você tem morte celular, por exemplo, você teria essa diminuição na produção de estrógeno e de progesterona. Isso aí vai, obviamente, ocasionar um prejuízo de resposta lá no hipotálamo para a liberação do gene RH e em seguida do FSH e do LH. Então, tudo é cíclico. Você só consegue que um responda ao outro se eu tiver presente. E aí as quantidades, elas elas precisam estar, são condicionantes, elas precisam estar nas quantidades adequadas, seja para mais ou para menos, né? Por exemplo, teve uma pergunta aí que falou da questão do anabolizante na mulher, né? Se você utiliza um anabolizante, você está colocando uma condição mais... você está administrando exogenamente algo que vai induzir a produção de estrógeno, por exemplo. E aí você vai aumentar muito a concentração de estrógeno. E isso vai alterar, ao invés de fazer o feedback para a resposta, né, de mais liberação de FSH e LH, você vai inibir. Porque o corpo vai entender que você já tem tanto estrógeno, para que vai
liberar FSH e LH. Então, ele diminui a produção das gonadotrofinas e aí isso vai interferir no número de folículos ovulados, na qualidade dos óvulos que foram ovulados, na taxa de fertilidade, certo? E uma série de fatores, tá? Pronto, até agora só teve essas perguntas. Mais alguém quer complementar? Mais alguma pergunta? Desde já eu agradeço a apresentação do Jonathan sobre alterações biomoleculares, né? Foi bastante agregador. Muito obrigado também pela presença de todos aqui hoje. O nosso próximo encontro na sexta-feira será com a nutricionista Mariana. Ela irá falar sobre alterações fisiológicas e alimentação na gestação, né? Gostaria de informar também que, caso alguém se interesse na doação do movimento que a gente está apoiando, o Movimento de Círculos Populares, é só entrar no nosso link lá na bio do Instagram e doar ou para o Janguru Sul, então para a Serrinha. E mais algum dos Jonathan ou Valdevani gostaria de complementar alguma coisa? Não, mas eu gostaria apenas de agradecer mais uma vez, obviamente, pelo convite e agradecer a professora Vânia pelo apoio que ela sempre nos dá. Obrigado, professora. Obrigado, Evelyn. Obrigada, gente, todo mundo, tá? Até o próximo encontro, então. Espero todos vocês lá, tá certo? Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos trabalhos. Um abraço. Tchauzinho. Tchau. Deem feedbacks também no grupo, viu, gente? Obrigado.